Onde você estava dia 11 de setembro de 2001? Alguns não tinham nem nascido. Alguns estavam engatinhando. Alguns já estavam com 20, 30 anos. Mas eu estava com 5 anos. 5 anos. Eu vi tudo pela televisão. Mas o que aconteceu em 11 de setembro? Bem, em 11 de setembro aconteceu o ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, e foi liderada por Osama Bin Laden, realizado pela Al-Qaeda, um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização terrorista. As motivações disso aconteceu desde 1970 e vamos entender a inimizade entre os islâmicos e os Estados Unidos. Na década de 70, os Estados Unidos enfrentaram dois grandes desafios no Oriente Médio: a crise do petróleo de 1973 e a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã em 1979. A primeira crise do petróleo foi feita por um embargo feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fez o valor disparar. E a segunda, no Irã, foi uma revolução religiosa e conservadora, que derrubou o governo pró-ocidental que existia no Irã e instaurou o regime xiita. Esses acontecimentos fez com o governo norte-americano perder a aliança que tinha no país, um dos principais aliados na região. Esses acontecimentos fizeram com que a política ocidental no Oriente Médio fosse alterada e fosse mais agressiva. Em 79, para você ter uma ideia, o Afeganistão, país com um governo comunista, foi invadido por tropas soviéticas, que nesse período tinha a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. E isso, no Afeganistão, o governo comunista, que tinha um governo comunista, foi invadido por tropas soviéticas que vinham em auxílio desse governo. Os Estados Unidos viram nisso uma ótima oportunidade para desestabilizar o seu maior adversário. Passou a financiar que existiam no interior do Afeganistão e lutar contra o governo comunista. Essas forças rebeldes reuniram contra os grupos revolucionários que passaram a receber as armas e o dinheiro dos Estados Unidos e dos sauditas que eram aliados dos Estados Unidos. Aqueles queriam que essas forças derrubassem o governo comunista afegão e atingissem a economia soviética. Anos depois, esses grupos, uma vez armados pelos próprios Estados Unidos e demais aliados, acabaram transformando-se em uma organização islâmica. Os americanos financiaram as forças revolucionárias, que o nome é muito difícil aqui, é Abdullah Azam, que convocou um jihad. O que é um jihad? É uma guerra santa para os muçulmanos contra os soviéticas. E assim convidou Bin Laden para ir ao Afeganistão participar da luta contra a União Soviética. Mas alguns anos depois, o Azam e o Bin Laden acabaram rompendo, quando esse resolveu voltar-se também contra os muçulmanos. Aí, Bin Laden fundou a Al-Qaeda, que é uma das maiores organizações terroristas do mundo. Até então, Bin Laden tinha contato com o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. No entanto, a Guerra do Golfo acabou azedando a relação que existia entre os dois países em 1990. O exército do Iraque invadiu o Kuwait e fez com que a família real refugiasse na capital saudita e criou um clima de tensão entre o Iraque e a Arábia Saudita. Olha só essa história para você ver aonde que chegou os ataques norte-americanos. Para isso, desde 1970, desde antes, desde a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, depois para uma guerra entre o Kuwait, a Guerra do Golfo. E olha só para onde essa história foi parar. A possibilidade de que houvesse um atrito era grande, e isso fez com que Osama Bin Laden oferecesse seus serviços para defender o território saudita. O Bin Laden queria que a monarquia saudita, esse nome tá difícil, contratasse ele
e os seus para defender o território, mas os sauditas recusaram a oferta e optaram por deixar as tropas americanas garantirem a segurança. A rejeição enfureceu Bin Laden, sob o argumento de que a presença de estrangeiros, fazendo a proteção do solo sagrado da Arábia Saudita, que lá ficam 2 cidades sagradas para o Islã, era um sacrilégio. Depois de criticar o governo saudita, Bin Laden foi banido do país e exilou-se no país Sudão. Nasceu nesse episódio a inimizade de Bin Laden e dos Estados Unidos. Esse ódio foi aumentando, como o apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel. Seu papel na assinatura de um acordo de paz entre Israel e Palestina na década de 1990 e a sua intervenção em outros países islâmicos foi que Bin Laden passou a defender a ideia de realizar um ataque contra os Estados Unidos. Então, em 2000, quando foi eleito o presidente George Bush, estava sobre a presidência dele, de George Bush, que até teve uma acirrada eleição com o democrata Al Gore nos votos polêmicos na Flórida. E aí sim, dia 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores assumiram o controle de 4 aviões comerciais, 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767 em rota para a Califórnia. Após decolar de Boston, Newark, Nova Jersey e Washington, aviões grandes com voos longos foram intencionalmente escolhidos para o sequestro. Bem, o voo 11 da American Airlines deixou o aeroporto de Boston às 7h59 com rota para Los Angeles, e uma tripulação de 11 membros e outros 76 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores. E esse avião colidiu com a torre norte do World Trade Center às 8h46. Um outro voo foi o 175 da United Airlines, que deixou o aeroporto de Boston às 8h14 para Los Angeles, com uma tripulação de 9 membros e 51 passageiros, sem incluir os 5 sequestradores. Bem, os terroristas colidiram o avião contra a torre sul das Torres Gêmeas às 9h03. O voo 77 da American Airlines deixou o aeroporto internacional de Washington Dulles, na Virgínia, para Los Angeles, com uma tripulação de 6 membros e outros 53 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores, que colidiram o avião no Pentágono às 9h37. Já o voo 93, que tem até um filme da United Airlines, deixou o aeroporto internacional de Newark para São Francisco, com 7 membros e outros 33 passageiros. Depois que os passageiros se rebelaram, os terroristas derrubaram no chão o avião na Pensilvânia às 10h03. Mas por que as Torres Gêmeas caíram? É um engenheiro civil do MIT. Ele liderou uma série de estudos e publicações de especialistas e analisaram as causas do colapso. Bem, contém uma série de fenômenos físicos e químicos que desencadearam essa catástrofe, para você ter ideia. Quando teve o impacto do avião, danificou severamente as colunas e o isolamento contra o incêndio que cobria a estrutura. Os danos assim abriram um caminho para as chamas, que por sua vez causaram mais danos estruturais. A temperatura chegara a 1000 graus e fazia com que os vidros e as janelas se dilatassem e quebrassem. Dados oficiais estimam que cada avião carregava cerca de 37 mil litros de combustível. Segundo esses professores, eram bombas voadoras. Então, quando foi queimado o combustível, fez uma bola de fogo que se formou com o impacto. Mas parte desse combustível foi derramado nos andares inferiores das torres, e isso fez com que o fogo se expandisse, encontrando vários objetos inflamáveis e assim continuar avançando. O calor intenso
fez com que as vigas e lajes de cada andar se expandisse. Isso fez com que as lajes se separassem de suas vigas. Mas houve um segundo efeito, que as vigas começaram a amolecer, tornando-se maleáveis. Isso fez com que trouxe a catástrofe. Bem, em dados oficiais, foram um total de 2.996 mortos, incluindo os 19 sequestradores e 2.977 vítimas. As vítimas foram distribuídas da seguinte forma: 246 nos 4 aviões, que não houve sobreviventes, 2.606 na cidade de Nova York e 125 no Pentágono. Todas as mortes ocorridas foram de civis, exceto por 55 militares atingidas no Pentágono. O atentado evidenciou pela primeira vez a vulnerabilidade da maior potência militar no mundo, os Estados Unidos, em seu próprio território. A resposta foi rápida para encontrar os culpados e levou os Estados Unidos a invadir o Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003, dois países acusados de apoiarem a Al-Qaeda. No Afeganistão, o objetivo era derrubar o Talibã, acusado de ajudar a esconder os líderes da Al-Qaeda. O principal era Osama Bin Laden, líder do grupo terrorista e acusado de ser mentor do 11 de setembro. Bin Laden terminaria sendo capturado só 10 anos depois, no dia 1º de maio de 2001. Lembro até hoje que o Barack Obama era uma madrugada aqui no Brasil em uma região montanhosa perto de Islamabad, capital do Paquistão. Horas depois, o então presidente Barack Obama fez um pronunciamento histórico na capital, falando que Bin Laden tinha sido morto com um tiro na cabeça. No Iraque, uma coalizão entre os Estados Unidos e o Reino Unido invadiu o país em 2003 para depor o governo do ditador Saddam Hussein, que estava no poder desde 79. Hussein, que era sunita, foi condenado em 2006 pelo assassinato de xiitas, grupos rivais muçulmanos, e executado por enforcamento no mesmo ano. Ao longo dos anos seguintes, a Al-Qaeda divulgou comunicados, vídeos e áudios sobre os atentados. Em 2002, foi divulgada uma carta ao povo americano, supostamente escrita por Bin Laden, na qual ele cita os motivos que levaram a organizar o atentado. Nessa carta, uma desavença, ele publicou uma carta falando das desavenças com a Arábia Saudita. Bem, hoje a região do World Trade Center tem homenagem às vítimas do 11 de setembro. Mas os reflexos do 11 de setembro são vistos hoje em todos os lados da política americana, desde Bush, Obama, Trump, até agora John Biden segue atentados. Para você ter uma noção, em 14 de setembro de 2001, foi dia 11 de setembro, dia 14 de setembro, uma resolução conjunta chamada Autorização para o uso da força militar contra os terroristas foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos para autorizar o presidente a lutar contra os terroristas. Em 7 de outubro de 2001, a guerra no Afeganistão começou, quando as forças americanas e britânicas iniciaram campanhas de bombardeio aéreo em campos do Talibã e da Al-Qaeda, e depois invadiram o território afegão com tropas terrestres das forças especiais. A derrubada do regime talibã no Afeganistão por uma coalizão liderada pelos americanos foi a segunda maior operação de guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo, e aumentaram a prontidão. Os ataques foram anunciados pelos meios de comunicação e governos de todo o mundo, todo o planeta. As nações pró-americanas ofereceram apoio e solidariedade. Líderes na maioria dos países do Oriente Médio e Afeganistão condenaram os ataques. O Iraque foi uma notável exceção ao fazer uma declaração oficial imediata, dizendo que os cowboys americanos estão colhendo os frutos de seus crimes contra a humanidade. Embora o governo da Arábia Saudita tenha condenado os ataques, muitos sauditas apoiavam a causa de Bin Laden. E o George Bush soube isso quando ele estava numa escola. Avisaram a ele, numa escola primária, que estava acontecendo isso. Dezenas de milhares de pessoas tentaram fugir do Afeganistão após o ataque, temendo uma resposta por parte do governo dos Estados Unidos. Cerca de um mês após os ataques, os Estados Unidos lideraram uma ampla coalizão de forças internacionais para derrubar o regime talibã.
Os Estados Unidos usaram a prisão de Guantánamo na base naval da Baía de Guantánamo em Cuba para manter os presos que eles definiam como combatentes inimigos ilegais. Além da intensificação da guerra no Oriente Médio, uma das mudanças foi na inteligência americana. Depois dos atentados, o presidente Bush assinou o uso Patriot Act, ou Lei Patriota. O decreto permitia a inteligência visse as comunicações de pessoas supostamente. Bem, muita coisa mudou desde o 11 de setembro. O Richard Faulding, que foi conselheiro de segurança do governo do Canadá, serviu inclusive no período do 11 de setembro, resume o antes do 11 de setembro e o depois do 11 de setembro. Tinham muitos indícios antes para os Estados Unidos que poderia ter sido antes do ataque, né? Porque até em 1988 Osama Bin Laden funda a Al-Qaeda, travar o Jihad Mundial. Em 7 de agosto de 98, bombas explodiram nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia. No final de 98, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos coleta informações que indicam que Bin Laden estava para um ataque dentro dos Estados Unidos. Então tinha muitos indícios até antes que poderia ter sido feito esse ataque. Olha só, em 6 de agosto de 2001, o presidente Bush recebe um memorando intitulado Bin Laden está determinando atacar a América. 6 de agosto de 2001. Em 23 de agosto, a CIA enviou um telegrama urgente ao FBI, ao serviço da alfândega, ao serviço de imigração, no qual alertava sobre as preocupações ligadas a Bin Laden. E para você ver os efeitos, antes de quando você embarcava num avião americano, você podia chegar ao aeroporto 20 minutos antes de um voo do México nos Estados Unidos e caminhar direto até o portão de embarque. Mas isso mudou, porque o governo americano começou a trabalhar manifestos de segurança. Em dia 19 de agosto de 2001, seria transformada a Lei de Segurança de Aviação e Transporte. Nos aeroportos e nas companhias aéreas, medidas de segurança mais rígidas foram introduzidas, assim que as viagens aéreas civis foram retornadas em 14 de setembro. E após o ataque, todos os passageiros com 18 anos ou mais precisariam de uma identificação válida emitida pelo governo. Os aeroportos poderiam verificar a identidade. O governo tinha uma pequena lista de pessoas consideradas uma ameaça antes, como Non-Fly List, um banco de dados. Agora, não, agora mudou. Em todo o mundo, os países tornaram-se mais rigorosos com verificações de identidade. Para você ter uma ideia, em 2002, a União Europeia também fez isso, e fez com que até impressões digitais e escaneamento de retina e íris fossem isso. Agora, está muito mais. Tem exames de raio-x, tem uma série de procedimentos para viajar de avião. Antigamente não era assim. Mas depois do ataque das Torres Gêmeas, começou a ser feito isso. E o que a gente viu umas semanas anteriores, que o John Biden tirou todas as tropas do Afeganistão e assim a Al-Qaeda voltou... O Talibã voltou ao governo afegão. E isso aconteceu. Bem, hoje, dia 11 de setembro, o presidente John Biden visitou os locais do ataque. O 11 de setembro mudou muitas formas de como vivíamos até agora, desde os aeroportos, desde agora os americanos enfrentando os terroristas, desde a guerra contra o terrorismo que foi defendido pelos governos americanos. Muita coisa mudou, séries, muita coisa mudou depois do dia 11 de setembro. Eu estava vendo até uma entrevista que muitas pessoas não poderiam abrir as janelas por dias próximo do World Trade Center porque vinha fumaça. Muitos bombeiros morreram porque rádios não estavam funcionando, porque os bombeiros tentaram avisar, saia da torre antes que desabasse, porque desabou uma e ia desabar a outra, mas não aconteceu.
Muitas outras pessoas tinham carros deixados perto da estação de metrô que trabalhavam no World Trade Center. E essas pessoas não voltaram mais porque morreram. Muita coisa mudou, desde a aviação, a cultura, televisão, filmes do 11 de setembro. Nesse mundo maluco, o que pode... Tomara que não tenha mais 11 de setembro. Eu vi pesquisas, vi artigos que evidenciam que não vai ter mais 11 de setembro, mas eu acho que tem casos muito isolados de terrorismo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia. Muitos países a gente vê o terrorismo, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar precaução para não ter mais 11 de setembro. Em qualquer lugar do mundo, porque morreram muita gente. É muito triste ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles sabiam muito bem atacar aonde atacar. Atacou a potência, o centro econômico, Nova York. Queriam atacar o Congresso, Washington, que era o poder político, e atacar sim o Pentágono, que é o poder exército dos Estados Unidos. Mas os americanos não deixaram baratos, foram lá e atacaram também. Os Estados Unidos têm isso. Me atacaram, vou atacar você também, porque na Segunda Guerra Mundial, os japoneses que estavam contra os americanos lançaram o combate Pearl Harbor. E os Estados Unidos não deixaram barato. Foram lá e explodiram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki por ter atacado Pearl Harbor. E você vê que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial em 1945, no final da Segunda Guerra, e aconteceu de novo em 2001, que quando atacou o governo americano, os americanos já sabiam e já atacaram o Afeganistão, derrubando o Talibã, que financiava esse grupo que atacou as Torres Gêmeas. E não só a Torres Gêmeas, atacou o modo de vida dos Estados Unidos. E fazem 20 anos desse atentado. Você lembra onde eu estava? Como eu falei no começo do episódio, eu estava vendo. Eu tinha 5 anos de idade e estava vendo pela televisão. Eu até faltei aula, porque era um negócio incrível. Eu já tinha visto o sequestro do Silvio, mas depois eu vi as torres caindo. Ninguém sabia de nada no começo. Ninguém meio que suspeitava, e depois a gente sabia o ocorrido. As Torres Gêmeas Americanas, que fazem 20 anos. E muitas pessoas têm doenças causadas pelo 11 de setembro. Muitas pessoas morreram e muitas pessoas ainda entram lá na saúde dos Estados Unidos para pegar algum seguro na saúde americana, porque tem muitas pessoas que ficaram com sequelas dos ataques, mesmo respiratórios, queimada de pele, até psicológicos. Hoje é o Setembro Amarelo, então muitas pessoas ficaram ansiosas, depressivas, muitas pessoas perderam parentes, muitas pessoas ainda vivem no luto do 11 de setembro. E como eu falo, 11 de setembro não mudou só os Estados Unidos, mudou todo o mundo, mudou toda a sociedade que viu o antes do 11 de setembro e o depois do 11 de setembro, como a guerra, a Segunda Guerra, como agora o coronavírus. O coronavírus está mudando a cabeça das pessoas. Então, não subestimem ao 11 de setembro. Vamos rezar pelas vítimas. Ah, Alexandre, mas eu moro no Brasil, não tem nada a ver. Não, tem sim, porque a gente é uma humanidade só, a gente vive numa terra só, a gente é um globo terrestre. E muitos de vocês vão para os Estados Unidos visitar Nova York, Orlando, a Disney, Las Vegas. Então, vamos ficar nesse dia e que não aconteça mais atentados terroristas. Principalmente nos Estados Unidos e em outras partes do globo, que as pessoas tentem o máximo a não levar pelas diferenças religiosas, sociais, mas que a gente se torne uma humanidade só, que a gente precisa um do outro, a gente precisa dos Estados Unidos, a gente precisa do Oriente Médio, a gente precisa da Europa, a gente precisa da África, a gente precisa dos nossos vizinhos, a gente precisa da Ásia. Tomara que não ocorra mais guerras, não ocorra mais terrorismo, não ocorra mais morte injustiçada de outras pessoas, que a gente não precisa mais disso. Que o 11 de setembro fique na nossa memória. Acabamos aqui esse episódio especial 11 de setembro. Muito obrigado. Escute os outros episódios.
Hoje é sábado, então sempre é um episódio diferente. Eu lanço sempre na segunda-feira, mas esse foi diferente. Hoje também não vai ter o programa Alexandre, porque foi esse especial 11 de setembro. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, muito obrigado e até a próxima, escutando a lei, até o próximo episódio. E veja o canal aqui no YouTube, escute o podcast, porque vai ter muitas coisas. Tchau e muito obrigado. E que 11 de setembro não aconteça nunca mais na nossa terra.